A maioria dos cidadãos não declara ao fisco tudo o que ganha. Nesta edição de Real Economy, estamos em Linz, na Áustria, a cidade natal da Universidade Johannes Kepler, que realiza um vasto estudo sobre o mundo paralelo da economia não declarada. Vamos tentar perceber por que razão cidadãos e empresas se envolvem na economia paralela e de que modo ela afeta o crescimento. Será que existem experiências de sucesso no combate à economia paralela que podem ser aplicadas em toda a Europa? Vamos perguntar a Friedrich Schneider, da Johannes Kepler University, se as pessoas que trabalham nesta zona de sombra têm alternativa e se o problema poderá algum dia ser resolvido. Segundo um estudo recente feito na Europa, as várias justificações dadas para fugir ao fisco vão desde ajudar um amigo até à necessidade de ter emprego, já que os impostos são demasiado elevados e é assim que faz toda a gente. Já que estamos na Universidade Johannes Kepler para falar de economia paralela, vamos começar com um curso intensivo. Ivan, um fabricante de calçado, é amigo de Juliette, que cuida de crianças. Juliette toma conta da filha de Ivan e ele por vezes paga este serviço com os sapatos que fabrica. Acontece também Ivan vender sapatos a dinheiro sem declarar ao fisco. Consegue assim vender a preços inferiores aos da concorrência. As famílias que recorrem aos serviços de ama de Juliette não declaram um em cada 5 dias de trabalho. Como esse valor não é descontado para a segurança social, ela mantém o seu salário baixo trabalhando mais horas, pois também não tem de declarar tudo o que ganha. Ao decidir funcionar na economia paralela, Ivan e Juliette não só tocam em ilegalidade, mas reduzem também as receitas do governo, colocando em risco o seu futuro e dos seus filhos. Isto leva-nos a colocar uma questão interessante. Onde se situam as zonas de sombra na Europa? No sul, a sombra é bastante carregada. Seguem-se os países do centro e do leste, depois os nórdicos. Ao mesmo tempo, ganhamos mais dinheiro se fugirmos ao fisco no norte do que na Europa Central ou de leste. Guillaume Desjardins foi à Dinamarca para descobrir os motivos que levam cidadãos e empresas a participar na economia paralela. Passeando pelas ruas de Copenhaga, talvez algumas das pessoas que cruzamos escondam segredos fiscais. Muitos deles têm emprego e ganham dinheiro extra se trabalharem na zona sombra. No que diz respeito a não declarar a compra de bens e serviços, a Dinamarca está no 4º lugar do ranking entre os piores da Europa, pouco acima da Grécia, Holanda e Letónia. Conheço pessoas que já empregaram alguém sem declarar, mas eu nunca o fiz. Não conheço ninguém que trabalhe sem declarar, mas conheço quem já o tenha feito. As pessoas fazem isso porque já ganham muito e ainda querem mais. Não ouvem a consciência, mas deviam. São batuteiros, querem ter uma vida agradável sem pagar por isso. É simples. O valor das receitas fiscais perdidas na Dinamarca é de 1.500 milhões de euros a 3.000 milhões de euros. Em toda a Europa, 454 mil milhões de euros. O trabalho não declarado é como viajar nos transportes públicos sem pagar. Se não pagar bilhete, não é por isso que o comboio não circula. Mas se ninguém pagar bilhete, não haverá dinheiro para carruagens novas, para reparações, nem para os salários dos condutores. Eu cá pago o bilhete. Muita gente na Europa escolhe o lado legal, percebendo com a crise financeira que o dumping social e a competição desleal drenam recursos que poderiam servir a colmatar necessidades sociais. Isto coloca-nos numa posição muito vulnerável. Se não for paga a sua segurança social, fica sem direito a subsídio de desemprego, subsídio de férias ou licença de maternidade, mesmo não sendo clandestino. Deixa de ser parte integrante da sociedade, passa a viver à margem da sociedade. A maioria dos empregadores paga impostos. Se algumas empresas não pagam os impostos e recorrem ao trabalho clandestino, trata-se de concorrência desleal. Podemos usar a comparação com um jogo de futebol em que uma das equipas joga com 11 jogadores, enquanto a outra joga com 13 ou 14.
Como é que uma empresa pode legalmente recorrer a crédito para crescer se manipular a contabilidade? Há muitos empregadores a cortar nas despesas, até na Dinamarca, onde 1 em cada 5 cidadãos trabalhou ilegal pelo menos uma vez no ano passado. Na Europa este número é grande, só podemos reduzi-lo com um esquema sólido de trabalho legal. Temos connosco o maior especialista europeu em economia paralela ou economia subterrânea. São várias as designações. Professor Friedrich Schneider, qual a razão que leva as pessoas a trabalharem na economia paralela? Existe uma alternativa na Europa? Há muitas pessoas, especialmente pobres, que não têm grande escolha e existe muita procura para o trabalho clandestino. É fácil, faz-se rapidamente e pode ganhar 50, 100 ou 200 euros por semana, o dinheiro que às vezes é necessário para despesas urgentes, para comprar comida ou outras coisas. Se alguém está desempregado, isso é um incentivo mais forte para trabalhar na economia paralela. Precisa de dinheiro extra, pois é pesado ficar sem um salário regular. As empresas que operam na economia paralela encontram dificuldades de financiamento. Depois é um círculo vicioso? Até certo ponto, sim. A atividade comercial é mais barata na economia paralela. O lucro é maior para as empresas. Se de repente saírem da economia paralela, passam a oferecer preços mais elevados e o fisco percebe imediatamente. A maioria dos trabalhadores da economia paralela trabalharam na economia oficial e na economia de sombra. Portanto, têm já a totalidade da carga fiscal sobre os salários oficiais que recebem. Pensam então, isto é o meu gesto de revolta fiscal. Não é surpreendente que as pessoas escolham trabalhar na economia paralela para evitar esses impostos. Na Dinamarca, 59% dos cidadãos conhece alguém que integra a economia paralela, mas mais de 75% sabe que há um preço a pagar. Se for apanhado, terá de pagar imposto e multa. Há alguma dica que a nova plataforma europeia contra a economia paralela possa dar aos dinamarqueses? Ao longo dos últimos 10 anos, a Dinamarca implementou um vasto arsenal no combate às transações na zona sombra. As estratégias vão desde a proibição de pagamentos em dinheiro até controlos mais rígidos e campanhas de sensibilização. No espaço de alguns anos, a Dinamarca fez enormes progressos na luta contra o trabalho ilegal. Isto é fruto de uma tomada de consciência sobre as consequências do trabalho clandestino. Começámos a medir a atividade paralela em 1994. No que se refere ao valor, estava em cerca de 3% do PIB. Quando começámos, agora atinge 2% do PIB. Pode dizer-se que tem havido uma grande diminuição em termos de valor. Depois de uma batalha de 10 anos, a Dinamarca livrou-se de um terço da economia paralela e hoje pode dar lições aos seus parceiros membros da União Europeia. Para ajudar a divulgar a experiência dinamarquesa, a nova plataforma europeia contra o trabalho não declarado reúne inspetores do trabalho e da segurança social, autoridades fiscais e da imigração e representantes dos trabalhadores e dos empregadores. O objetivo é partilhar as melhores práticas e informações, sensibilizar e reforçar a cooperação operacional transfronteiriça e reduzir o custo para os europeus. Os nossos sistemas de saúde, os nossos sistemas de serviço público não podem funcionar a longo prazo sem as nossas contribuições. As empresas envolvidas na economia paralela não contribuem para o bem-estar social. Por isso, devem ser fortemente combatidas. A ideia de estender essa luta à partilha de informação fiscal sobre os cidadãos é muito controversa e suscita reservas de alguns Estados-membros. Este combate está no início e a luta será longa antes que a Europa possa ser expurgada de economia paralela. Professor Schneider, que pensa da plataforma da União Europeia sobre a economia paralela? Cada país tem diferentes formas e meios para combater a economia paralela, com penalizações pesadas ou com medidas de incentivo orientadas. As diferenças são tão grandes na Europa que não seria possível falar de uma política comum de limitação da economia paralela na União Europeia. Se lhe der 50 euros por um serviço que me prestou, isso é economia paralela? Nos países sim, noutros é considerado uma doação. Nos países escandinavos é muito mais vasto o leque de atividades consideradas economia paralela,
do que em Espanha, na Itália ou na Grécia, ou até mesmo na Áustria. Se presenciar um roubo, chama a polícia. Se no seu bairro vir que o seu vizinho tem alguém a pintar-lhe a casa num domingo ou num sábado, deveria chamar a polícia e dizer: o meu vizinho empregou um trabalhador clandestino. Como chegou a estes resultados? Perguntamos às pessoas. Algumas podem exagerar, outras subestimam o problema, mas conseguimos obter um conhecimento detalhado sobre a dimensão da economia paralela no país. Outro método consiste em analisar as razões que levam as pessoas a trabalhar na economia paralela e fazer a ligação com os pagamentos em dinheiro. Na Grã-Bretanha, a economia paralela correspondia no ano passado a 9% do PIB. Se alguém não declarar bens comprados legalmente, serão 6% do PIB. Para a Grã-Bretanha, 6% do PIB é muito, não? E esses empregos existiriam se não fosse a economia paralela? Se todas as atividades fossem transferidas para a economia oficial, não, claro que não. Por um serviço de limpeza, pagaria na Áustria aproximadamente o dobro do que paga assim. A taxa de remuneração média, que está entre 8, 10 ou 12 euros, oficialmente passaria a situar-se entre 16 e 20 euros. Obrigadas a pagar estes valores, as pessoas diriam: assim façam a limpeza, e seria o fim desse tipo de serviço. A economia paralela existe há séculos. Há alguma maneira de a eliminar ou será apenas possível limitá-la? Se houver incentivos fortes da parte do Estado, como uma dedução de impostos, então uma parte das atividades económicas paralelas pode ser transferida para a economia oficial, permitindo que a perda de receita fiscal com a isenção seja compensada. Este é o método mais rentável. O sistema de penalização funciona, mas só até certo ponto. Há que aceitar que teremos sempre uma zona sombra na economia europeia, mas se conseguíssemos reduzi-la para metade ou um terço, resolveríamos muitos dos nossos problemas de prejuízo fiscal. Professor Schneider, on that note, thank you for helping us try to come out of the shadows a little bit, and thank you very much for watching. Goodbye.